Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo de número 27, versículo 14, diz assim: confia no Senhor, tenha fé e coragem, confia em Deus, o Senhor. Querido, confiar em Deus é crer, é acreditar que tudo isso vai passar. Queria convidar você nessa noite a louvar o nosso Deus com alegria no seu coração, dizendo assim: tudo vai passar.
Se prostrem e
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos novamente no culto de domingo, gravando o culto de domingo à noite. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Ele tem nos protegido com a sua potente mão. E por isso nós estamos alegres, né? É um fim de semana abençoado, uma semana próspera. Deus tem abençoado o nosso trabalho, Deus tem abençoado a nossa família, tem abençoado, né, a nossa igreja. E por isso nós estamos aqui prestando esse culto ao Senhor. É um culto que nessa noite eu quero falar sobre aprendendo com o Senhor, aprendendo com Deus. Eu quero falar sobre nessa noite, sobre a ansiedade. E o título dessa pregação, eu quero colocar o título nela de Aprendendo com o Senhor. Porque eu quero falar sobre o Sermão do Monte. Eu quero falar nessa noite que Jesus ele tinha muito prazer em reunir os discípulos e ensinar. E nessa noite Ele quer nos ensinar algumas coisas básicas, algumas lições básicas que nós precisamos aprender. E aqui no livro de Mateus, se nós começarmos no Sermão do Monte, Jesus reúne os discípulos no capítulo 5 de Mateus, e ele chama os discípulos e ele fala para os discípulos, né? E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E o versículo 2, que é o versículo base dessa palavra, o versículo 2 diz assim: e ele passou a ensiná-los dizendo. E ele passou a ensiná-los dizendo. Eu quero nessa noite que você preste atenção comigo. O que Deus está falando para você? O versículo diz que ele passou a ensiná-lo dizendo. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus começa o Sermão do Monte ensinando. Ele estava ensinando os discípulos. E temos que entender que Jesus nos mostra que é desnecessário a ansiedade. Às vezes nós estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados, estamos querendo resolver tudo da nossa maneira. Mas Jesus aqui, Ele nos dá essa lição. E indo agora para o capítulo 6, do versículo 25, que é o texto básico dessa palavra, nós vamos encontrar aqui Jesus falando, versículo 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então aqui, o Senhor está fazendo uma pergunta. E Ele está nos ensinando aqui a nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Pedro, né? Primeira carta de Pedro, parece que capítulo 5, versículo alguma coisa no capítulo 5, ele diz que lançais sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o que Jesus aqui está nos ensinando é nós descansarmos nele. O salmista no Salmo 46, versículo 10, ele manda a gente aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa no Senhor. E essa palavra diz aqui, né? Que nós devemos descansar. Nós precisamos aprender com Jesus o básico. Ele quer nos ensinar o básico. Jesus nos mostra, né, a necessidade de confiarmos nele. A necessidade de nós entregarmos
a nossa preocupação, colocar a nossa preocupação nas mãos do Senhor. E às vezes a gente começa com tanta ansiedade, querendo resolver tudo da nossa maneira. Noites mal dormidas, quantas noites, né, mal dormidas, quanta perca de sono, gastrite, né, úlcera, afta, quantas aftas. O nosso corpo, ele dá sinal que a coisa não vai bem. Muitas pessoas com doença de pele, queda de cabelo, tudo isso é o resultado da ansiedade. E nessa noite, o que Deus tem para mim e para você, Jesus nos chama aqui, e a Bíblia diz que, no versículo 2 que eu li aqui, e ele, reunindo a multidão, ensinava dizendo, ele está dizendo para você nessa noite, vinde a mim, lançai sobre mim. Ele chama a responsabilidade para ele, né? Então, não fica aí com essa preocupação. Não perca uma noite de sono. Eu ouvi uma vez uma frase, eu achei muito importante, eu achei muito bonito, alguém falou comigo, que as 70% das nossas preocupações não acontecem. A gente alimenta coisa que não vai acontecer, e a gente vive, né? A gente deixa de viver a paz, deixa de viver a alegria, o descansar, para a gente ficar, né, ansioso. Então, deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar. É um orgulho nosso, isso aí passa a ser um orgulho, né? Nós achar que podemos resolver os problemas. É um orgulho, é uma falta de fé, é uma falta de confiar no Senhor, querer resolver os problemas, sendo que Ele nos chama e fala assim, ó, lançai sobre mim. Traz para o Senhor, entrega ao Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então para que você está aí, preocupado, ansioso? Descansa no Senhor. Comece a planejar a sua vida. O que Deus quer aqui é que você comece a planejar. Faça planos. Vê se realmente você pode comprar, se você precisa realmente de comprar agora, se você não pode deixar para mais depois, se você não pode comprar alguma coisa num valor mais, né, excessivo que você pode pagar. Então o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que toda essa ansiedade, todos esses problemas que nós vivemos hoje, a maioria deles nós procuramos. A Bíblia diz aqui, em Mateus, o Sermão do Monte começa em Mateus no capítulo 5, e ele vai capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Todos esses 3 capítulos é Jesus ensinando. Jesus ensina aqui a oração do Pai Nosso no capítulo 6. Ele aqui no capítulo 6, ele ensina, né, aqui que nós não precisamos estar ansiosos. Olha o que ele diz aqui, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou o que haveis de beber. Você não tem que estar preocupado se amanhã vai ter o pão. O que você tem que preocupar é com o compromisso que você assume, né? Às vezes você quer viver um padrão de vida acima das suas condições. Aí você não consegue, né, administrar as suas finanças. Aí você entra em desespero, aí você fica ansioso, mas você não buscou o Senhor, você não pediu o Senhor me ensina, Senhor. A Bíblia diz aqui que qual pessoa que vai fazer uma obra não senta primeiro, não faz as contas. Jesus ensina até isso. Você vai fazer uma obra, você vai construir uma casa, vê se realmente você tem condições. Porque às vezes a gente quer uma coisa tão grande e nós não temos recursos. Assim é o nosso dia a dia. E Ele está nos ensinando aqui. E como eu disse aqui, é um orgulho nosso querer resolver sozinho. Achar que somos capazes. Sabemos que não somos capazes. Sabemos que se nós não entregarmos nas mãos do Senhor, nós vamos ter dificuldade. Vamos passar por situações delicadas.
Mas ele aqui, em todo o Sermão do Monte, ele está nos ensinando. O versículo diz, e ele ensinando, disse. O que ele está falando para você? Você que está planejando trocar o seu automóvel, de repente ainda não é hora. De repente você está pensando, né, em fazer uma viagem, de repente ainda não é hora. Eu não estou falando para você descartar, não. Você não vai descartar uma viagem, você não vai descartar a troca do seu automóvel, a construção, a reforma da sua casa. Você não vai descartar o passeio que tanto você tem no coração, não. Mas a Bíblia diz também que há tempo para tudo. Será que é hora de você tomar essa decisão? Será que essa decisão tomada hoje não vai complicar no seu amanhã? Então ele está nos ensinando aqui. Eu te desafio nessa noite a você viver o Mateus aqui, o próprio Mateus, no versículo 6:33, no mesmo capítulo. Eu te convido, eu te faço um desafio nessa noite. O versículo diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha bem, de repente você está atropelando os planos de Deus, de repente você está passando, né, na frente do Senhor. Ele está falando aqui, porque buscai primeiro o reino de Deus. Você tem dado prioridade ao reino de Deus? Você tem dado prioridade à leitura da palavra? Você tem dado prioridade aos princípios cristãos? Você tem colocado em primeiro lugar, né, a ler a Escritura, orar, buscar o Senhor? Olha o que o versículo 34 diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Viva hoje. Aproveite o dia de hoje. Hoje é presente. Ontem foi passado e amanhã é futuro, mas hoje é presente. E Deus te convida nessa noite a viver hoje. A Bíblia diz aqui, ó, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal, o seu próprio mal. De repente você está vivendo o problema de amanhã. Amanhã ainda não chegou. E como eu disse aqui, 70% dos problemas que você está esperando para amanhã, de repente eles não vão nem acontecer. E você está aí, né, já sentindo a dor do amanhã. Mas ele te convida aqui a buscar primeiro, dar prioridade. Levanta pela manhã, tira um minutinho com Deus. Tira um minuto com Deus. Leia a palavra, ore, cante um louvor. Entrega na mão do Senhor o dia. Fala, Senhor, eu estou saindo. Esse dia, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, de superar todos esses problemas. Mas eu já estou entregando nas tuas mãos, Senhor. Faça como Jó. Jó, ele orava, né, até pelos pecados que os filhos talvez tivessem acontecido. Jó já prevenia. E eu quero que você aprenda a ser prevenido. Projete o seu dia, não deixe o seu dia acontecer. Ele está te aconselhando aqui, buscar primeiro. Quando você coloca Deus em primeiro plano, o Senhor faz com que tudo aconteça. Eu digo isso com experiência própria. Eu tenho entregado nas mãos do Senhor. Esse ano de pandemia, esse ano tão difícil, esse ano que nos assustou tanto, quanto o Senhor, né, tem me guardado, quanto o Senhor tem me protegido, tem abençoado o meu trabalho, tem abençoado a minha família, tem abençoado a igreja, tem abençoado, né, os nossos afazeres. Quando a gente fala da bênção do Senhor, a gente não está falando aqui só na finança, não, o Senhor abençoa em tudo. Estamos alegres, estamos em paz, estamos com saúde, podemos glorificar o Senhor, temos liberdade de ir e vir, mas para isso nós precisamos entregar o Senhor, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Para de ficar aí, né, preocupado, chorando.
vivendo o problema de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Não, viva hoje, né? O salmista no Salmo 118, ele diz que esse é o dia que fez o Senhor, alegrai-vos nele. Alegra hoje, ou amanhã, né? Ele pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. Faça a sua parte. Se é para economizar, se é para organizar, se depende de você a organização, é você que vai fazer. Agora, o problema de amanhã, o que você não pode fazer, é com o Senhor. Aí eu te convido a viver o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nós temos aqui uma outra passagem na Bíblia para mim terminar essa palavra. Eu escolhi o Salmo 73, né? Aqui nós encontramos aqui Asaf. Talvez Asaf estava num daqueles dias para baixo. Asaf talvez estava num daqueles dias que o louvor, que era o forte de Asaf, né? Era o forte daquele homem. Aquele homem sabia louvar, aquele homem sabia adorar o Senhor. E talvez naquele dia Asaf estava tão para baixo. E ele escreve aqui o Salmo 73. E no Salmo 73, no versículo 2, ele já começa a reclamar. O versículo 2 do Salmo 73 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha bem, Asaf aqui agora ele está para baixo, ele está com inveja do perverso. De repente Asaf estava num daqueles dias que ele estava tão ansioso, nada estava dando certo para ele. No versículo 4 ele diz assim: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Olha bem, irmão, ele estava com inveja até do porte físico dos ímpios. Olha a que ponto nós cristãos, nós que cremos na palavra, Asaf era um adorador. Asaf era um homem que quando ele começava a cantar, a tocar o seu instrumento, o Espírito Santo se manifestava, se fazia presente. Mas Asaf agora está num dia, né? Ele está no fundo do poço, ele está lá no deserto, ele está na solidão, ele está na seca, como diz o outro. Mas ele tem inveja. Ele fica depressivo, ele começa a reclamar, ele começa a chorar. Eu acredito que Asaf, ele não queria nem ir ao templo. Talvez que Asaf está igual você, que nem quer vir mais ao templo, não quer vir adorar o Senhor mais. De repente você está triste, não tem prazer em vir à casa do Senhor. E Asaf estava vivendo esse momento. Asaf estava no fundo do poço, a ponto dele falar assim, né? Quanto a mim, os meus passos, né? Os meus pés quase desviaram. Ele quase desviou, ele sentiu fraco. E nós estamos falando aqui de Asaf. De repente você está vivendo, né? De repente essa ansiedade se distanciou, você distanciou do Senhor e você está para baixo. Você não tem prazer mais em reunir, congregar. Você não tem mais prazer, você está com inveja do ímpio. Asaf aqui tinha inveja até do porte físico, né? Ele no versículo 4, como eu disse, para eles não há preocupação e o seu corpo é sadio. Olha bem, a que ponto nós chegamos, nós que somos a menina dos olhos de Deus, nós que somos a imagem e a semelhança de Deus, agora nós chegamos a ponto de ter inveja do ímpio. Mas para mim concluir essa palavra, eu quero que você entenda o que Deus está falando. No início dessa palavra, eu falei no capítulo 5, versículo 2, ele ensinou dizendo, eu agora quero que você entenda o que Deus está dizendo para você aqui. Eu falei da solidão de Asaf. Eu falei da situação que Asaf se encontrava, triste, invejando o ímpio, de repente com inveja do carro do ímpio, da casa do ímpio, da roupa do ímpio, das amizades do ímpio,
do lazer do ímpio. De repente você está igual a Asaf. Mas no versículo 17 do Salmo 73, eu quero que você entenda o que Asaf faz agora. Salmo 73, versículo 17. Olha o conselho que Asaf, olha o que Deus manda você fazer nessa noite. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando Asaf entra no templo, olha o que Deus está falando para você. Você que colocou no seu coração que não tem necessidade de vir mais à igreja. De repente você acostumou com esses 3, 4 meses em casa. E de repente você já fez as contas, está achando que está até melhor. De repente você está pensando assim, eu não tenho que ficar ouvindo reclamação do meu irmão. Eu não tenho que estar emprestando o meu ombro para alguém chorar. Está tão melhor esses 4, 5 meses. Eu estou me sentindo mais leve. A coisa está acontecendo. Realmente eu não preciso. Eu não quero. Mas Asaf agora no versículo 17, ele fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele viu que aqueles problemas estavam acarretando. Porque se Asaf está falando aqui, até que entrei no santuário, então ele não estava congregando. Asaf não estava tendo mais prazer em ir à casa do Senhor. De repente aquele adorador, aquele camarada que quando ele cantava, aquele camarada que quando ele começava a ministrar, o povo alegrava, o povo sentia a presença do Senhor. De repente você é essa pessoa. E de repente você está pensando assim, bom, eu não preciso, eu tenho condição de servir o Senhor em casa. Eu te convido, irmão, eu te faço aqui uma crítica. Isso aí é um egoísmo seu, porque o Senhor te chamou para você alimentar alguém. Quando Deus chama Abraão com 99 anos, o Senhor chama Abraão, Eu acredito que quando o Senhor chama Abraão esperou que Deus ia bater no ombro dele, elogiar ele, parabenizar ele por tudo que ele fez. Deus chama Abraão e falou, olha Abraão, sê tu uma bênção. Asaf agora ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele viu a solução do problema dele. Ele viu a falta que ele fazia na igreja. De repente, você está muito bem, mas tem alguém que precisa de você. O Senhor te chamou para que você vá e dê fruto. Se você parar de dar fruto, quem sabe o Senhor também pode fazer igual aquele jardineiro, que o dono do jardim chega, e ele olha uma árvore e fala, olha, essa árvore ela não tem dado fruto. É melhor nós cortarmos essa árvore. Aí o jardineiro chega e fala assim, olha, Senhor, espera mais um ano. Vamos adubar, vamos cuidar da raiz dela. De repente, o Espírito Santo está intercedendo por você. De repente, quem sabe o Pai já até pensou, Mas o Espírito Santo está intercedendo por você. A Bíblia diz que ele geme com gemido inexprimível. Então eu te convido nessa noite a você fazer igual a Asaf. De repente você está ansioso, preocupado, você está decepcionado. Mas o Senhor te convida nessa noite. Volta para a casa do Senhor, vem cultuar. Tire um dia da semana. Eu tenho notado, nos nossos cultos, quantas pessoas que podem vir. Irmãos, eu sou pastor. O Senhor me cobra, E eu faço, sim, uma análise de cada pessoa, irmão. Eu não vou cobrar ninguém, eu não vou chamar ninguém pelo nome. Eu não vou ligar ninguém, olha, você pode vir à igreja, você não corre risco de vir à igreja. Mas eu analiso, eu faço uma análise de cada pessoa. E eu sei que tem tanta gente, irmãos, que não está realmente, com vontade. Não está sentindo a necessidade. A Bíblia diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar.
invocai-me enquanto está perto. E eu quero voltar, Mateus, deixar somente o primeiro. Eu quero terminar com o primeiro versículo que eu li. Eu quero terminar com Mateus 5, versículo 2. E ele passou a ensiná-los dizendo... Deus falou para você nessa noite. Deus está falando para você nessa noite. Faça como Asaf. Asaf, quando ele chega no fundo do poço, ele lembra, e ele sentiu o desejo de ir à igreja. E quando ele entrou no templo, ele viu a solução. Vem para a casa do Senhor. De repente você está bem, mas alguém precisa de você. Alguém, quando te vê, vai alegrar com a sua presença. E para você que essa palavra está falando, eu quero falar para você, como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Quando você for uma bênção para alguém, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele nos retorna com a medida do Senhor. Ela é transbordante, ela é sacudida, recalcada e transbordante. Deus está falando para você, ser tu uma bênção, que quando você for uma bênção para alguém, com certeza as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Você não vai correr atrás da bênção. Deuteronômio 28 diz que eu não correrei atrás das bênçãos. Com certeza as bênçãos correrão atrás de mim. Salmo 23, no último versículo, diz: certamente que as bondades e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a ansiedade ao Senhor. Vem para a casa do Senhor. Venha cultuar. Venha alegrar o coração do seu irmão, daquele que precisa da sua palavra, do seu sorriso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu quero orar com você. Gratos a Deus. Nós te rendemos graça, Senhor. Te rendemos graça por esta palavra. Te rendemos graça pela igreja. Rendemos graça, ó Pai, pelo povo, Senhor. O povo que clama pelo Teu nome. Meu Deus, muito obrigado. Os nossos irmãos que têm, ó Pai, vindo, Senhor, para a Tua casa, mesmo com sacrifício, mesmo com dificuldade, mesmo com limitações, mas eu sei que o Senhor vai abençoar poderosamente. Eu sei que o Senhor vai retribuir a cada um, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que Ele nos dá muito mais do que nós pedimos e esperamos. Por isso eu te agradeço nessa noite. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra. É a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.